O tema do artigo não foi aprofundando essa questão dos valores, né? E aí eu acho que a gente tem mudanças de valores, eu acho que aí a gente tem que organizar essa conversa em tipos de valores. Todas as tecnologias mudam alguns valores. Talvez a gente pudesse começar a pensar, né, em valores superestruturais, valores estruturais, valores, valores sem estrutura e sem superestrutura, né? Então vamos pegar, por exemplo, a chegada do livro, chegada da escrita, que aí tem a palavra Bíblia, quando a sugestão do amai-vos uns aos outros, porque até aquele momento você tinha o Antigo Testamento, era judeus tinham um Deus próprio, da própria tribo. E a palavra cristã é vamos passar da tribo para não ter mais um Deus de tribo, um Deus da humanidade. Então eu diria que essa base conceitual que termina de alguma forma a partir dali, né? Quer dizer, não é que termina, ela traz uma nova possibilidade de um pensamento não tribal. Naquele momento você está falando de um valor superestrutural, que até hoje está aí, né? Naquela atividade constante entre pensamentos mais tribais e pensamentos menos tribais. E aí você tem essa mensagem. Então aí você está falando de um valor superestrutural. Se a gente cair aí para dentro da administração, valores administrativos, ou se a gente quiser falar de valores de sobrevivência, a gente tinha um determinado valor que é não existe nada melhor para... Eu participei de uma entrevista para a Época Negócio, que eu falei que a gente tinha que acabar com gerentes, o pessoal da administração bateu firme. Qual era o valor ali da sobrevivência? Não existe a possibilidade de uma empresa sem gerente. E aí as pessoas começaram a me criticar, dizendo que eu não era um administrador, como é que eu falava esse tipo de besteira, como é que dava um espaço para esse tipo de pessoa, né? E eu falei, olha, o que eu estou falando é que não vejo gerente nesse novo mundo que a gente está entrando. É um outro modelo de coordenação. E aí estava se falando de curadoria. Então são valores, e aí eu não diria que são superestruturais. Aí no caso é um valor estrutural. Que você então tem que acreditar que a participação progressiva vai separar o joio do trigo. Aí você vai ver, por exemplo, na Eduz, toda vez que eu boto lá uma mudança, os caras, precisamos aprovar. Eu escrevo, né, eu publico meus artigos no site Administradores. Eu já publico lá há anos. E aí eles sempre dizem, texto para aprovação. Quer dizer, não deixa rolar o processo. Esse valor estrutural da nova realidade, da nova forma, ele não foi introjetado. As pessoas acham, quer dizer, não deixa as pessoas darem estrelas, né? E aí então a pessoa não consegue ir para o exponencial. Então são valores. Então a gente tem que mediar que tipo de valores nós estamos falando. Então existem valores que modificam, né, com as mídias. No caso ali da mídia do livro impresso, da escrita manuscrita, ela permitiu a divulgação, né? E na verdade, se você parar para pensar, quando Jesus fala amai-vos uns aos outros e vamos ter um Deus, digamos assim, universal, ele estava falando no fundo do próprio livro, né? Não vamos ter assim mais uma conversa tribal, vamos ter uma conversa global, porque agora a gente pode conversar todo mundo com todo mundo. Ali o meio é a mensagem é o meio, quando ele está falando aquilo. E aquilo ali então passa, quer dizer, ele na verdade estava introduzindo a nova mídia. Não é mais para a gente ficar conversando só entre uma tribo, a gente agora pode conversar intra-tribos.
E para a gente conversar entre as tribos, a gente precisa ter alguma coisa em comum. O que é alguma coisa em comum? É a escrita. Então Deus é a escrita. Superestrutura. Dá para desenvolver bem isso aí. O que vocês acham?